E aí, Olimpianos, como estamos hoje? Meu nome é Cauê Lima e vamos falar hoje de Pokémon, porque eu tô gravando isso aqui na sexta-feira, logo depois da Pokémon Conference. Pokémon Direct, não a conferência. Por que eu falei conferência? Tá? Não sei. Enfim, vamos falar dos novos jogos de Pokémon, que serão Pokémon Brilliant Diamond, eu não lembro como a pronúncia. Acho que é Shining Pearl. Shining Pearl, se não estou enganado. E também nós temos uma novidadezinha, Pokémon Legends, que vai contar a história de Arceus, no caso, né? Que é Pokémon Legends Arceus. Eu vou falar um pouquinho mais do Legends agora, porque ele possivelmente é o mais importante de todos. Cara, Pokémon Legends, ele conta a história da região de Sinnoh, só que na época feudal, tá ligado? Uma época mais antiga. Então seria meio que o Japão feudal nele. E o trailer começa mais ou menos assim. Era uma vez, há muito tempo atrás, Sinnoh era apenas uma região selvagem. Enquanto uma pequena vila de humanos, eles meio que estavam ocupados com os afazeres da vila mesmo, né? Pokémons do mar e da terra pagavam livremente, ou seja, eles andavam livremente por aí, Pokémons e tudo mais. Daí mostra que aparentemente Pokémon Legends Arceus vai contar o início de tudo que a gente conhece de Pokémon, as pesquisas Pokémons, vai contar também sobre por que Pokémons não eram capturados antes e agora são. Também vai contar um pouco da história de Arceus, obviamente, que já é Arceus o nome do negócio, então eles vão contar pra gente qual é a origem de Arceus, possivelmente, e também como ele deu origem aos outros lendários, porque pra quem não sabe, Sinnoh é a região com mais lendários, e não é por acaso. Aparentemente parece que Arceus repousava em Sinnoh, assim, pegando somente trechos do que é falado ao longo desses 25 anos de Pokémon. Durante todo esse tempo, não foi tão citado Arceus assim, a não ser na região de Sinnoh. Sinnoh foi, se eu não me engano, eu posso estar enganado nisso, porque ainda não joguei a partir da região de Hoenn. Sinnoh foi o primeiro local que Arceus foi citado. Daí apareceu a lenda, né? Contando sobre a lenda que Arceus ele é meio que um deus Pokémon, porque deu origem a outros lendários, e Mew, que também deu origem a alguns lendários, né? Era seu conselheiro. Então aí entra um negócio. Mew é uma criação de Arceus ou não é? Pokémon Legends Arceus pode responder isso pra gente, né? Tem outra questão de por que Arceus e Giratina são tão diferentes, né? Porque pra quem não sabe, Giratina ele foi banido por Arceus pra aquela dimensão obscura lá e etc. Então daí entra aquela parte, né? De a rivalidade de Arceus e Giratina. Entra a parte... Porque Arceus ele só aparece quando de fato o equilíbrio do mundo se quebra. Porque ele vê esse mundo equilibrado de Pokémons sempre de duas partes, né? Um bom exemplo disso é o Pokémon do Sonho e Pokémon dos Pesadelos, que eu não lembro o nome deles, porque obviamente ainda não cheguei neles. E também, Sinnoh é o marco zero dos Pokémons, possivelmente. Primeiro, que é lá que vai contar a história de Arceus. Segundo, as Pokébolas, cara. Então, a Pokébola ali, a gente pode ver que ela é meio que de madeira embaixo dela. E é uma tranca de um cadeado. Tipo, é uma tranca muito medieval, etc. Que reforça aquele negócio que eu falei de Japão feudal, etc. Só que tem uma coisa. A parte de cima, vocês não estão achando meio parecida com as Pokéballs atuais que a gente tem na franquia? Então, é um abricórnio. A gente sabe que as Pokéballs são feitas de apricornes que capturam Pokémon, cada uma de um jeito, né? Tanto que tem a Friends Ball, tem a Great, a Ultra Ball, a Master Ball também. E todas elas são feitas com apricornes. Possivelmente a Master Ball seja uma apricorne mais antiga. Então aí mostra que... E isso revela também pra gente o seguinte. Aquela faixa que tem na Pokébola, na realidade é uma tranca. Então talvez Pokémon Legends Arceus conte pra gente
como a Pokébola funciona? Eu espero que sim, porque é meio confuso como elas funcionam e também é bem confuso saber o que acontece com o Pokémon lá dentro. A gente sabe que os Pokémons eles não se curam dentro da Pokébola, você tem que realmente levar ele para um centro Pokémon para fazer todo o tratamento. E também a gente sabe que se você não der Potion e as coisas para eles não se recuperam. Então talvez o funcionamento de uma Pokébola seja melhor explicado nesse jogo. Eu espero que sim, porque é um dos maiores mistérios que tem no mundo Pokémon até hoje, né? Agora, vindo aqui, eu não lembro o nome do Pokémon tipo água, né? Porém, os iniciais vão ser Cyndaquil, o Rowlet e esse Pokémon tipo água que é de um Nova que eu não lembro o nome dele, acho que é Shawnee. Shelny, alguma coisa assim. Eu lembro que tem a ver com Conte é o nome dele. Daí eu olhei isso e eu falei, mano, por que tem um inicial da região de Chotô, o inicial da região de Unova e o inicial da região de Alola? Será que, obviamente, eles escolheram isso porque possivelmente eles são os 3 Pokémons iniciais mais populares? Mas aí eu pensei assim, talvez não. Porque o Pokémon tipo fogo mais popular, sem dúvida nenhuma, é o Charmander. É o Charizard, é o Charmeleon. Então eles são os mais populares, sem dúvida alguma. Então até eu fiquei matutando isso, né? Até eu pensei, será que na realidade a região de Sinnoh é literalmente um marco zero dos Pokémons? É lá que todos os Pokémons de todas as regiões tiveram um início. E daí depois, aí sim, eles saíram de Sinnoh e foram cada um para sua respectiva região que tem agora, né? Que até o momento são 8 regiões no total. Até esse momento, dessa gravação desse vídeo, se você estiver vendo isso aqui no futuro, meio que já é notícia velha para você. Daí, aí entra essa questão, né? Tipo, os Pokémons terem saído de Sinnoh e se espalhado por aí. Outra coisa, estamos falando de Japão feudal, então isso aqui seria o início da era Pokémon e tudo mais. Então se aqui é o início da era Pokémon, pode ser, pode não ser, eu não tenho tanta certeza assim, eu não vou afirmar para vocês que com certeza vai ser isso, mas pode ser que nós vejamos os fósseis andando normalmente por aí. Porque para quem não sabe, os Pokémons fósseis são Pokémons que meio que você revive eles, porque eles estão fossilizados, e daí você pega esse fóssil, leva para uma máquina, né, que tem em alguma cidade da região, que ele revive os fósseis. Então, possivelmente aqui nós vamos ter fósseis vivos, fósseis andando por aí normalmente, como se nada estivesse acontecendo. A logo, né, Pokémon Legends Arceus, você pode ver que Pokémon tá escrito bem diferente, né? Não tá em amarelo, tá em azul, cor da logo, e também tá em verde o Legend. Então, possivelmente, eu também estou chutando isso, né? Pokémon Legends vai ser uma segunda franquia de Pokémon. Vamos ter a franquia principal, que é Pokémon, que a gente conhece e tudo mais. Que o Legends vai contar pra gente coisas que não foram contadas. Eles possivelmente começaram com Arceus, porque obviamente ele é o primeiro Pokémon. Ele pelo menos é o primeiro Pokémon que deve ter existido, o primeiro lendário e tudo mais. Porque Arceus tem origem em outros lendários, por isso que ele é descrito como o Pokémon Deus. Então, Pokémon Legends pode ser uma ramificação de Pokémon para que a gente sempre veja um pouco mais de Pokémon, tipo as lendas de Pokémon. Podemos ter um Pokémon Unknown, Pokémon Legends Unknown, porque, cara, o que tem de mais misterioso do que os Unknowns, cara? Tirando Arceus, Arceus Unknowns, porque, cara, Unknowns são muito estranhos, não tem uma especificação para eles. A gente sabe que eles são tipo uma língua, né, própria. A gente sabe disso, a gente tem a noção disso, só que é muito estranho ver Pokémons que são letras e que tem um mistério muito grande por trás deles. Então não existe uma explicação para os Unknowns existirem. Então talvez
Pokémon Legends futuramente pode trazer pra gente a história de Unown, né? A história de origem dos Unowns. Que eu gostaria muito pra saber por que raios eles existem. Por que raios eles estão aqui, tudo mais, porque eles guardam registros, né? Pra quem não sabe, os Unowns, eles guardam registros da história Pokémon muito antiga. Talvez até mais antiga do que essa própria Legends Arceus, né? Talvez até antes de Legends Arceus, os Unowns tenham aparecido, né? Tá ligado? Então, tipo, Arceus veio e ainda não tinha criado os lendários, e os Unowns apareceram também como registrando tudo isso. Então, Pokémon Legends Arceus foi, tipo, acho que todo mundo vibrou com ele falando, né? Porque eu tô gravando no mesmo dia, então eu não senti muita coisa. Então, cara, Legends Arceus pode trazer uma história fantástica pra gente. Enfim, deixa o gostei aí embaixo, comente o que você achou desses anúncios da Pokémon Direct. E também se você está ansioso para esses 3 jogos, né? Porque são 3 jogos anunciados. Um só para 2022, que é o Pokémon Arceus, né? O Pokémon Legends Arceus. E parece que o Diamond e o Pearl novos, né? Vai sair esse ano. Exatamente, vai sair esse ano. Lançamento mundial em 2021. E como a gente já sabe, né? Vai ser lá perto do Natal. A gente já tem plena noção disso. Então é isso, pessoal. Adeus, amigos. Até no próximo vídeo. E falou!